A principal atualização do Ethereum se aproxima e neste vídeo você vai saber do que se trata o Shanghai Fork. Oi, eu sou André Franco, Head Research do mercado Bitcoin e hoje vou te contar da principal atualização do Ethereum para este ano. Desde seu lançamento em julho de 2015, era evidente que o Ethereum precisaria de várias atualizações ao longo dos anos. Além disso, com o passar do tempo, a evolução de diversas tecnologias, novas demandas, problemas e soluções foram surgindo, forçando os desenvolvedores e membros da comunidade a adaptar o blockchain para os mais diversos desafios do mundo real. Os desafios de criar um blockchain de propósito geral, utilizado por centenas de milhões de pessoas e ao mesmo tempo seguro e moderno, é imenso. Centenas e agora milhares de desenvolvedores precisam coordenar seus trabalhos e estipular prazos realistas. Algo que já é complexo para pequenos projetos de software, imagina para um dessa magnitude. Além disso, precisam assegurar que nada de errado ocorrerá com os bilhões de dólares travados na rede. Todo esse esforço demandou um processo de maturação dos times de aplicação e da própria Ethereum Foundation, que guia o desenvolvimento, apesar de não possuírem em nenhuma instância a posse do protocolo. Como tradição na rede, temos um nome que representa as atualizações na camada de execução e um para a camada de consenso. Para as camadas de execução, são dados os nomes de cidades e para as camadas de consenso são utilizados nomes de estrelas. O Shanghai Fork representa a atualização na camada de execução do Ethereum. Capella Fork, a atualização na camada de consenso do Ethereum. Muitas vezes, os desenvolvedores, para simplificar, se referem aos forks como uma aglomeração de seus nomes. Nesse caso, Chapella. Para entendermos o Chapella Fork, precisamos primeiro dar um passo atrás e entender melhor a última atualização do Ethereum, o The Merge, que ocorreu no dia 15 de setembro do ano passado. Com a ideia da migração do Proof of Work para o Proof of Stake, os desenvolvedores do protocolo base da Ethereum decidiram que a responsabilidade de consenso entre os nós e a execução das transações e os contratos inteligentes seriam separados. Para tal, criaram em dezembro de 2020 a Beacon Chain, atual camada de consenso da rede do Ethereum. Essa camada ficaria inoperante até o momento do merge, mas já aceitaria depósitos de Ethers pelos futuros validadores, justamente para que a transição pudesse ser feita posteriormente. A camada, porém, não permitiu o saque desses Ethers, e esse é o grande ponto em que entra o Chapella Fork. Os validadores também começam a ser recompensados com Ethers, mesmo que ainda não estivessem envolvidos diretamente com a validação. Isso foi feito para atrair depósitos de Ethers para o contrato da Beacon Chain. Além desse ponto, para entendermos as outras EIP que são propostas de melhorias do Ethereum, é necessário o entendimento do conceito de opcodes. Os opcodes são como são conhecidos os códigos das operações base que a EVM, a Ethereum Virtual Machine, executa. Todo e qualquer contrato inteligente, independentemente de sua complexidade, pode ser quebrado em pequenas operações básicas que são interpretadas pela EVM. Essas operações são utilizadas como base para o cálculo de gas, que é a medida de custo computacional necessário para se realizar as operações desejadas. Chegamos finalmente ao ponto que interessa: a próxima atualização do Ethereum. A principal motivação para o fork é permitir a liberação de saques de Ethers travados para a validação da Beacon Chain. Porém, outras propostas de melhorias, as EIPs, também serão incluídas nesse pacote. E aqui vão elas: a EIP 3651, que é o Worm Coinbase, a EIP 3855, o Push Instruction, a EIP 3860, o Limit and Marry Init Code, e a EIP 6049, Deprecate Self-Destruction. E por último, a EIP 4895, Beacon Chain Push Withdrawals and Operations. Finalmente, por último e mais importante, temos essa EIP, a 4895, que implementará a já citada possibilidade de se realizar saques na Beacon Chain. Apesar da funcionalidade ser simples, suas consequências podem ser grandes para a rede. Atualmente, existem cerca de 17 milhões de Ethers travados em stake no contrato da Beacon Chain, como vemos na imagem na tela. Essa quantidade equivale a cerca de 14% do supply total de Ether, um valor relativamente baixo quando comparado a outros blockchains. Uma análise interessante é quanto que os destravamentos destes Ethers afetarão o preço do ativo. Elencamos argumentos que defendem a queda no preço e outros que argumentam que ele se manterá normal. Vamos analisá-lo. Primeiro, argumento pró-queda. O principal argumento dessa categoria é simples de entender.
Com a possibilidade de sacar os Ethers, ou seja, dar liquidez, muitos dos holders tenderão a se desfazer pelo menos de parte de suas posições, pois estão acumulando pagamentos desde o final de 2020. Isso, a princípio, geraria uma pressão de venda que derrubaria os preços. Podemos avaliar esse ponto por meio dos dois movimentos possíveis por parte dos validadores. Validadores que farão retiradas parciais. Estes retirarão apenas as recompensas obtidas ao longo desse período, mantendo a quantidade mínima travada para continuar sendo um validador. Validadores que farão retiradas totais. Estes retirarão a totalidade dos fundos, não só as recompensas obtidas, mas também os Ethers travados para poderem se tornar um validador. Observe que teremos holders que podem sacar seus Ethers, mas não os venderão a mercado, utilizando para outras aplicações ou até mesmo o hold puro. Outro ponto importante é devido à segurança da rede, já que não será permitido automaticamente que todos os validadores desmontem suas posições totais. Apenas cerca de um validador por minuto poderá abandonar a rede por vez, o que totalizará cerca de 1.500 validadores por dia, ou cerca de 50 mil Ethers no dia. É provável que no início tenhamos uma quantidade considerável de validadores buscando liquidez, até mesmo porque alguns já desmontaram seus nós e estão na fila para poder sacá-los. Estudos demonstram que ao final de março, quando ocorrer a atualização, considerando a retirada de todos os Ethers em saque parcial, teríamos um saldo de cerca de 1,1 milhões de Ethers sendo retirados e considerando 10% do saque total sendo processado, mais 1,7 milhões de Ethers saindo da Bitcoin. Somando todos esses números, incluindo os validadores que já desativaram seus nós, resultam em mais 38 mil Ethers que serão retirados. Finalmente, a retirada estimada será de 2,8 milhões de Ethers em valor, que corresponde a 2,4% do supply total, divididos a cada dia e também respeitando o limite máximo de retirada por dia. As retiradas não necessariamente significam a venda do ativo, que é o fator que influencia no preço. Para entender quanto provavelmente será vendido, precisamos avaliar o perfil dos holders em questão. Percebemos 4 grandes perfis de holders com quantidades referentes a cada perfil listado abaixo. Um terço deles está em staking líquido, Lido, Rocket Pool e outros representantes. 28,2% está em exchanges centralizados, como a Coinbase e o próprio mercado Bitcoin. Um quarto deles são outros não identificados, são baleias e não entram em nenhum cluster de identificação. E 13,5% estão em pools de stake. Para os holders que se encaixam na categoria de staking líquido, não é esperada a venda em quantidades consideráveis, pois esses holders já têm acesso à liquidez devido aos recibos que têm ao terem realizado o depósito inicialmente. Para os participantes das pools de staking, é esperado um movimento de venda em pequenas quantidades, pois de modo geral, esses holders estão alinhados à atividade de validação e acreditam no futuro da rede. Para os holders em exchanges centralizadas, o cenário é similar ao descrito para o pool de stake. Pressão de venda razoável, mas não muito grande. E finalmente, o grupo dos outros, que são em sua maioria validadores individuais, muito alinhados com a rede e que acredita-se que exista uma pressão de venda por realização de lucros, mas não em grande quantidade. Considerando esses pontos, podemos traçar 3 cenários para as vendas de saques parciais. A otimista, 8% dos Ethers, mais ou menos 92 mil Ethers, o médio, 16%, 183 mil Ethers e o agressivo, 30%, 333 mil Ethers. Já para os saques total nessas categorias, nesses mesmos 3 cenários, temos o otimista, 2%, 345 mil Ethers, o médio 7%, 1,2 milhões de Ethers, o agressivo 15%, 2,5 milhões de Ethers. Totalizando então uma pressão de venda total de otimista 437 mil Ethers, médio 1,3 milhões de Ethers e agressivo 2,9 milhões de Ethers. E considerando a limitação de saques, representarão uma pressão de venda diária média de, no caso otimista, 14 mil Ethers por dia por um mês, no médio 23 mil Ethers por dia por 2 meses e agressivo 32 mil Ethers por dia por 3 meses. O cenário otimista tem uma pressão de venda média diária muito similar ao que ocorria no pré-merge, quando os mineradores vendiam os Ethers minerados, nada aqui muito fora do comum. Já os cenários médio e agressivo são consideravelmente maiores e mais duradouros, podendo levar a uma queda no preço dos ativos caso não entrem novos validadores. Segundo, argumentos contra a queda. Alguns argumentos contra a queda já foram falados aqui nesse vídeo. Muitos dos holders estão para o longo prazo e são alinhados com o ethos da rede, não tendendo a se desfazer de suas posições e possivelmente até começando a rodar novos nós.
Muitos outros já têm acesso à liquidez, devido aos derivativos de staking líquido. Traders de curto e médio prazo provavelmente já fazem arbitragem em outras negociações em cima desses derivativos, não apresentando tanta tendência em vender seus ativos se não for por uma necessidade iminente de liquidez. Além disso, grande parte dos Ethers depositados foi feito quando o preço do ativo se encontrava em um patamar superior ao atual. E acredita-se que esses holders terão menos tendência a vender o ativo, pois estariam no prejuízo. Obviamente, essa parcela varia muito dependendo de quanto tiver o preço do Ether no pós-fork. Mas extrapolando o crescimento atual, não é esperado que atinja grandes quantidades percentual. Quanto aos saques, não esperamos venda considerável de Ethers após o fork. Ainda que o cenário agressivo ocorra, essa venda será compensada por novos validadores entrando e players que também não participavam do processo devido à iliquidez. Inicialmente, o preço pode sofrer com a liberação, haja vista que a força da narrativa também é considerável, pois muitos investidores acreditam na grande venda dos ativos, se desfazem das suas posições para posteriormente remontá-las a um preço mais favorável. No longo prazo, porém, acreditamos que o Ether tenderá a subir, principalmente devido aos dados econômicos positivos do ativo. Atualmente, observamos uma forte deflação do Ether, vindo principalmente do reaquecimento das atividades de DeFi e NFT, como a gente pode ver na imagem na tela. Bem, isso encerra o vídeo de hoje. Mas me diz aí, qual é a sua expectativa para o Shanghai Fork? Você espera uma queda ou uma alta no Ether? Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.